E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? As pessoas que veem espíritos talvez sejam esquizofrênicas. Tem um estudo que saiu num dos grupos, numa das revistas do grupo Cell. Porque assim, a base neurobiológica da alucinação é um aumento de dopamina. Tanto é que se usa muita droga, por exemplo, cocaína, alguma coisa assim, você pode ter episódios psicóticos de enxergar coisa, ou delírios persecutórios, etc. Uma via que a gente chama de via mesolímbica. Exato. Quando você tem... quando você vai analisar uma das funções da dopamina é criar uma expectativa do que vai acontecer. Esse estudo, ele argumenta que devido a você ter um aumento tão grande, tão absurdo de dopamina, você tem uma expectativa tão grande de que um evento vai acontecer, que ela é tamanha que você vê o evento. E aí seria uma forma de alucinação, ou você escuta o evento. O cara do deserto enxerga um oásis com água. Tem uma coisa que diverge um pouquinho, diverge no sentido de uma outra interpretação. Tem uma coisa interessante isso, né? Das alucinações e a relação dela, das doenças mentais com a religião, de uma forma geral, né? Por exemplo, tem gente que diz que Pedro, naquela visão dele no deserto, estava tendo um ataque epilético, né? Muitas pessoas vão falar que, por exemplo, essa coisa de incorporar entidades que são comuns algumas religiões, em especial aquelas de matizes africanas, elas de certa forma são características psicológicas específicas, que em outros contextos poderiam ser percebidas como uma doença mental. Mas ali elas ganham uma utilidade e um sentido. E aí o cara se organiza super bem com aquilo. Né? E, assim, então se a gente for pensar nessa questão da destinação, pode ser, eu não sei se existem estudos formais com isso, né? Analisando, por exemplo, as doenças mentais, os padrões de doenças mentais e como que isso se organiza em termos de algumas tradições religiosas, né? Mas a gente vê que algumas pessoas efetivamente têm estados alterados de consciência e podem efetivamente não só ter experiências de consciência expandida, se vocês preferirem assim, como ter uma experiência de despersonalização também. Né? Então, mas existem coisas tipo que a ciência ela não nega, assim, ela é incapaz de explicar. A ciência não nega nada. A ciência é positiva, certo? A ciência ela só afirma, ela pode afirmar, ela não pode negar nada. A ciência não pode negar a existência de Deus, ela pode afirmar essa existência de Deus ou não ter dados suficientes para afirmar a existência de Deus, mas ela não pode negar. Eu não posso negar que isso não ocorre. Eu posso afirmar que ocorre se eu tiver evidências suficientes para isso. Certo. Tipo, se eu te perguntar assim, todos os cisnes do mundo são brancos? Existem duas formas de você provar isso. A primeira é contando todos os cisnes do mundo, que é praticamente impossível, ou encontrando um cisne preto. A ciência normalmente encontra o cisne preto ou conta os cisnes brancos do mundo. Assim, não tem como. Ou você fala, não sabemos. Não temos dados para isso. Não temos evidência suficiente para concluir alguma coisa. Mas o que é interessante também é que a ausência de evidência não significa que o fenômeno não aconteça. A gente só não sabe. Ou não consegue aferir. Ou não temos ferramentas ainda para aferir. Talvez chegue um momento que a ciência encontre comprovações para coisas espirituais. Pode ser. Talvez ou comprovação energia, que não tem. Sei lá, ou comprovação que não tem. Comprovação que não tem é muito difícil. Ou comprovação, quando ele diz comprovações que não tem, quer dizer, ou comprovações que levem a gente a refutar essa hipótese. Isso. Né? Mas assim, eu acho que essa relação entre ciência, espiritualidade, doença mental é uma coisa mais profunda, assim, que a gente tem que falar com muito cuidado. Né, com muito cuidado. Eu sei que existem bastante estudos em relação a isso, eu não tenho contato com esses estudos, mas acho que são afirmações que a gente tem que fazer com cuidado, principalmente a gente que está aqui falando para um público grande, influenciando várias pessoas. Né? Eu acho que em muitos aspectos a religião ela acaba tendo um efeito salutar, na mesma medida em que em muitos aspectos ela acaba tendo um efeito muito ruim para a saúde também. Né? Então, é um fenômeno, do meu ponto de vista, é um fenômeno psíquico importante,
né? Mas é difícil de você categorizar se isso serve para isso, isso serve para aquilo, né? Você observa o fenômeno, eu tenho um interesse quase antropológico por isso, mas assim, dizer se... Eu não teria substrato teórico hoje para afirmar isso. Pô, tem muito convidado, inclusive, que fala que a ciência chegou um momento que ela se distanciou da espiritualidade e tem que voltar a ser próximo. O que vocês acham sobre isso? Tipo, eu acho que é meio incompatível, assim, não faz sentido para mim. Cara, ciência e espiritualidade não são incompatíveis, certo? Eu costumo dizer que a espiritualidade é um registro privado do indivíduo. A relação com Deus, com o divino, com o espiritual é uma coisa muito pessoal, né? Existe um uso político da religião, Uma né? institucionalização. Uma institucionalização da religião que parte muito por essa ideia mais dogmática, né? De que existem princípios e leis e ideias que são irrefutáveis, né? Mas assim, eu acho que a maioria das pessoas tem bastante necessidade de ter uma espiritualidade, de ter algumas ancoragens para não ficar flutuando. Tipo, procurar uma essência, assim, como eu estava falando antes. A ideia de procurar uma essência, uma razão. Eu tenho muitos colegas psicólogos e alguns cientistas que têm orientações espirituais, religiosas bem formadas. E isso não impede o trabalho deles, nem impede que eles sejam pessoas altamente competentes no que eles fazem, né? Então, eu acho que assim, falar sobre religião é um negócio que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque, efetivamente, para muitas pessoas é uma dimensão da vida muito importante. Mas não é muito louco, assim, que se nascer uma pessoa e tu não ensinar nada a ela, ela nunca vai ter uma religião. Tipo, ela nunca vai ter uma crença, ela nunca vai pensar, meu Deus, existe Deus. Vão ter coisas que ela não vai saber a explicação e pode botar, tipo, talvez seja uma coisa Em algum divina. momento acho que surgiu isso, né? Contando história, abstração de alguma coisa. Eu vou falar um negócio, tomara que eu não seja... Você vai ser pegar bem esse pedaço. Eu vou ser cancelado. Vai ser O pessoal já ficou Mas agora tu tem nervoso que lá. falar. Mas eu acho que existe uma relação muito grande entre a ideia de Deus e a questão de você questionar, de você procurar relação entre as coisas, que está na base da ciência. A ideia de você procurar respostas para as coisas. Padrões. Né? A gente fala que a religião está ligada à fé. Não, a religião está ligada à dúvida, à pergunta, né? Tu pergunta, mas como é que o sol nasceu? Ah, foi Deus que fez, pronto. Respondi a pergunta, certo? Então, eu acho que existe uma relação íntima na questão do conhecimento e da busca do conhecimento entre a religião e a ciência. Se for ver os meus seguidores, a maioria deles tem orientações religiosas, alguns, inclusive, têm uma aderência muito grande a elas, né? Então, eu costumo dizer que religião é uma coisa muito privada. É do âmbito privativo, a tua relação com a existência, certo? Não só com a tua existência, como com a existência de tudo, né? Então, eu vejo ela em alguns aspectos próximas à necessidade de conhecimento de respostas, né? Muito próximas à ciência, né? Então, nesse sentido, eu penso que talvez a religião tenha um papel importante aí no desenvolvimento da ciência. E quando a gente vai ver o desenvolvimento da ciência, ele vai passar por dentro da igreja. Não só da nossa igreja, mas também, por exemplo, das instituições islâmicas. Né? O Islã foi um grande acumulador de conhecimento durante as cruzadas. Boa parte do conhecimento da filosofia que a gente tinha perdido no Ocidente com o cristianismo foi recuperado a partir dos textos no Islã. Só vê a PUC, por exemplo, também, né? A Pontifícia Universidade Católica. Uma instituição católica, né? Isso. Professor de ciência. Mas tem uma coisa que eu queria falar, que eu falei até no outro episódio, até que a gente entrou nesse assunto, cara, que na minha opinião, humildemente, com todo respeito... Agora vem a bomba. Humildemente, com todo respeito. Foi duas vezes ainda. Falei pelo meu. Foi duas vezes ainda. Ele se desculpou duas vezes. Vai vir merda aí, vai ser problema. Não, eu acho que tanto a espiritualidade quanto a ciência é interessante tu experimentar as duas sozinhas. Tipo assim, o que eu quero dizer? Não fique necessariamente preso a uma religião para tu experimentar a tua espiritualidade, e não fique necessariamente preso a um portal de notícias para tu experimentar a ciência. Porque, sei lá, nada me impede de meditar e me conectar espiritualmente com uma coisa, assim como nada me impede de pegar um dia e ler um artigo científico, sabe? Tipo,
eu acho que é interessante tu tentar buscar as coisas mais direto da fonte, sabe? Tipo, porra, em vez de tu ver um portal que já veio uma notícia toda enviesada, o cara pega um artigo científico e manipula tudo pra falar, não comam carne, comam carne. Velho, Ou tu pega a religião... Mas o conhecimento é sempre enviesado. O conhecimento é uma estrutura política. O Wesley fala isso. O conhecimento ele sempre vai ser usado de forma enviesada para confirmar ou não uma posição política. Não dá para você produzir conhecimento e não produzir um poder em cima desse conhecimento. Tá, mas quando tu analisa, tipo, direto de uma fonte, tipo, tu pega um artigo científico que foi feito com uma meta-análise, com não sei o que, aquilo lá é como se fosse assim, o experimento foi feito assim, tem as conclusões, e é isso. Agora, às vezes, a pessoa pega conclusões dessa e distorce para propagar uma ideia que é... Mas você imagina, que é por exemplo, imagina quanta ideia distorcida a gente não deu aqui hoje, quanta ideia passível de distorção a gente não deu aqui hoje. Infinitas. Infinitas. Então, mas será que a fonte é ruim? Oh, cuidado com a resposta dele agora. Com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito. Mas tipo assim, Eu cara, entendi. depois que eu entrei no RD lá, cara, que eu vi a aula lá, porra, como eu busco artigo científico. Cara, teve um dia eu tava uma sexta-feira à noite em casa, cara, e eu lendo um artigo, cara. E eu Não, fiquei isso, assim, caralho, cara. E olha só que revolucionário. Eu me senti poderoso, velho. E olha só que revolucionário é isso, velho. Porque isso é legal. Ele tá brincando, mas é legal. Você ter acesso à informação na base, que eu acho que é isso que você tá É isso que eu falando. quero falar. E você poder comparar os artigos e raciocinar e pensar sobre eles. E a partir daí juntar isso com a tua experiência de vida e chegar a uma conclusão disso é fantástico, é maravilhoso, é empoderador. Isso que o Wesley criou, de fazer as pessoas ir atrás de informação científica de qualidade, né? Não exclusivamente ele, mas ele é a nossa referência aqui. Cara, isso é demais, cara. As pessoas não lêem. Aluno de faculdade não lê artigo científico, não lê. Tem gente que se formou e nunca leu um artigo científico na vida. Hoje tem uma geração que nem entrou na faculdade e já está lendo artigo científico. Eu nunca tinha lido, pô. Na humildade. Se formou em engenharia. Se formou em engenharia. Depois os prédios caem, ninguém sabe por quê. Cai uma ponte aí. Ainda bem que ele virou youtuber, né? Ainda bem, como engenheiro, eu sou um ótimo youtuber, pô.